A ação de elementos na Avenida Pedro II, na região nordeste de Belo Horizonte. Enquanto um deles escala o poste para furtar a fiação, o outro fica vigiando. Olha que praga, velho. Dá uma olhada que praga. O mesmo local já foi alvo de ladrões 8 vezes nos últimos 2 anos. Olha que praga é isso daí, cara. E ninguém aguenta mais. Tem que ter uma tipificação para um furto desse. Tem que dar cadeia, tem que mandar esses caras para cadeia, prender. E pior, hoje nós vamos falar sobre, aí nós já falamos, né? Sobre uns ferro velho aí que estão dando blitz aí, que estão pegando um monte de coisa. Isso é uma praga, velho. Isso aí acaba com um monte de coisa, isso dá problema para todo mundo. Só queima a geladeira, isso queima a televisão, isso atrapalha o comércio. E infelizmente essas pragas continuam agindo, cara. Vamos lá ver. 4h27 da madrugada. Quase não há movimentação no local. É fácil perceber a presença de 2 homens. Eles disfarçam. Um senta na mureta e assiste o comparsa escalar o poste. Ele é extremamente ágil. Faz isso sem a ajuda de nenhum objeto e em poucos segundos já está no topo, onde começa a cortar os fios de cobre que vai furtar. Enquanto o comparsa tenta não chamar a atenção na calçada, perceba que uma viatura da PM passa do outro lado da avenida. Depois do susto, a dupla continua como se nada tivesse acontecido. Não demora muito, o homem desce do poste e a dupla foge com os pedaços de fio. Fica fingindo que está catando lixo no chão, colocou dentro do cabo e vão embora. Isso durou em média de 15 minutos. Mas esse nem de longe é um caso isolado. Este mesmo poste aqui na Avenida Pedro II, na região noroeste de Belo Horizonte, segundo os comerciantes da área, já teria sido alvo dos criminosos pelo menos outras 7 vezes. Quem furta age quase sempre de maneira semelhante, em grupo, mas um deles fica responsável por escalar o poste. Parece até imagem repetida, mas não é. Este é o registro de mais um furto. A diferença aqui é que um dos homens usa um macacão, parecido com o uniforme dos técnicos de telefonia. Eles agem sempre da mesma maneira. Eles chegam de 2 a 3 pessoas e um fica olhando, vigiando, e o outro sobe no poste. Todas as situações já estão sob investigação. A Polícia Civil tem trabalhado nesses casos que inclusive são reiterados nesse local. Não necessariamente nós temos o mesmo suspeito para a prática de todos esses delitos. O que nós podemos dizer ali é que há uma facilidade maior de acesso à fiação e que nós temos rotineiramente, diuturnamente, pessoas que estão mantendo o seu vício a partir da subtração de pequenos pedaços de cobre, pequenos pedaços de fiação, o que tem causado um tormento enorme à população. E põe tormento nisso. O Igor que o diga. Depois que eles levam os cabos, se eles tirarem mais de uma fase, o condomínio fica, em algumas partes, fica sem energia. Como aqui é trifásico, tem equipamento que precisam das 3 fases. E geralmente, quando eles levam 1 ou 2 fases, o elevador, por exemplo, não funciona. A bomba d'água não funciona. Então tem algumas vezes que realmente atrapalha muito a vida dos locatários do condomínio. Ainda de acordo com o Igor, o prejuízo para os condôminos do centro comercial afetado pelos furtos é enorme. A reposição desses cabos é feita pelos proprietários do condomínio. A CEMIG não repõe os cabos. Vai de quanto a quanto esses gastos aí que você estava me falando? Em média, eu acho que hoje está em torno de R$3 mil, R$2.500, por aí. Já teve vezes que custou R$30 mil, porque tivemos que fazer locação de grupo gerador, com vigia noturno e uma série de eventos que aumentou o custo. Vale lembrar que não apenas quem pratica o furto pode ser punido. Quem compra o material sem procedência também. O grande alimentador dessa cadeia é o receptador, que está em curso aí para uma receptação qualificada, que é o caso daquelas pessoas que têm essa atividade comercial com ferros velhos, por exemplo, na aquisição de cobre sem origem, uma pena de 3 a 8 anos de reclusão. E a Polícia Civil tem procurado atuar com grandes receptadores na apreensão de grandes quantidades de cobre sem origem demonstrada,
para que nós possamos interromper essa cadeia viciosa da receptação. Eu gostaria que as autoridades tomassem alguma providência, vigiar, né, mais aí de noite, todas as vezes que tiver alguém andando sozinho na rua com carrinho ou acompanhado, fazer algumas perguntas, verificar se eles têm alguns cabos dentro da sacola, o que é que está acontecendo.